Sejam todos bem-vindos ao canal Cristão do Mundo Real. Nós estaremos aqui mostrando para vocês a realidade, o cotidiano de alguns seguidores de Cristo. E conosco hoje está aqui o Moacir. Moacir, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Que isso, vamos bater um bate-papo aí. O Moacir vai estar contando um pouquinho para nós como foi a sua conversão, né? Vamos lá, vamos tentar, né? Fala um pouquinho de você para nós, Moacir. Eu sou o Moacir, sou esposo da Bruna, tenho 2 filhos, a Cecília de 3 anos, o Davizinho agora de 2 meses, vai completar esse próximo mês. E, cara, sou empresário em Campo Mourão, né, através do meu pai, que trabalha há um bom tempo já no ramo de venda de equipamentos agrícolas, né? Como que é o nome da empresa de vocês? Tornado Tratores. Tornado. Isso, fica lá na saída para Maringá. Já fica aí, já tá completo. Cara, sou um cara bem tranquilo, sossegado, simples. Sou músico, participo na igreja como ministro de louvor. De qual igreja que você é? Calvary Campo, atualmente na Calvary Campo. E, cara, é isso aí. Daí o resto você vai Hoje você tirar passa, de mim. Hoje você toca no louvor, então? Sim. Você toca no louvor. O que você toca? Violão e canto, né? E guitarra às vezes. Você canta também? Sim. Tem Na algum verdade, vídeo? eu mais canto que toco, né? Ah, Eu é? acho. O que você prefere? Ou sei lá. Cara, eu prefiro fazer os dois juntos, na verdade, porque o violão ajuda bastante, né? Para quem está acostumado. Na verdade, eu aprendi a cantar junto com o violão, né? Então, Não. na verdade, eu aprendi a cantar até, cara, eu não... Talvez me descobri cantando assim por uma necessidade. É interessante a gente começar por aí, né? Na adolescência eu tive uma banda, tinha uma bandinha, né? E eu era guitarrista da bandinha. A gente estava todo mundo aprendendo a cantar, a tocar. E aí a gente tinha um vocalista. Você já era cristão nessa época ou não? Não. Nessa época Eu tinha algumas aparições, assim, tive algumas idas na igreja algumas vezes, mas minha família ninguém era cristão, então, né, a gente não tinha o costume de ir à igreja, né? Entendi. Através de uma necessidade que eu falo, é que a gente perdeu esse vocalista, cara. A gente não sabia, né? Ele se envolveu com drogas. Assim, cara, faz muito tempo já, né? E foi através de uma necessidade mesmo de aprender a cantar. Eu chamei o pessoal depois que aconteceu isso com ele e tal. Falei, cara, tem uma música aqui, tô compondo e tal. Até foi a primeira música que eu compus. Foi através da história dele, né? Desse acontecimento. E chamei o pessoal, falei, vamos produzir uma musiquinha e tal. E até foi meus primeiros contatos com composição. Também não tinha muita facilidade para isso, né? Nem tenho até hoje, mas enfim. Mas tenta. Todo dia, se deixar. Então foi através disso, cara. Daí eu comecei a querer cantar, mas foi devido a isso. Daí que depois disso, sempre fui... Na verdade, eu tenho até uma dificuldade hoje de fazer segunda voz, essas coisas pro pessoal, porque eu me acostumei a sempre puxar ali, né, a primeira. Mas enfim, isso foi, acho que só uma... Não, legal, bacana. Você vê, né, que aqui flui, né, as coisas... Aqui vai. As perguntas faz a gente ir voltar em lugares que a gente nem lembrava mais. Verdade. Bacana. Mas quantos anos você tinha nessa época da banda? Cara, eu era adolescente, sei lá, 15 anos, eu acho, 16, por aí. Então você toca guitarra e violão há muito tempo? Sim, só que eu sempre toquei o básico já. Nunca, tipo assim, até tentei estudar. Fiz acho que 1 mês de aula lá aqui em Campo Mourão, né? Não vou falar onde que é, né? Mas não, sei lá, cara. O meu negócio é chegar e pegar o meu prazer é pegar e, sabe, deixar fluir e tocar. Foi assim que eu aprendi, cara. Então, hoje, claro, tem
bem mais facilidade para tirar música, de ouvido, tudo que é com o tempo, você praticando, você vai se aprimorando, né? Você tem alguma música tua no YouTube? Tem várias, cara. Tem. E como que o pessoal pesquisa para achar? É só procurar lá no YouTube Bons e Velhos. Bons e Velhos, você vai achar, acho que umas 10 músicas pelo menos, que foi do primeiro CD, né? Não, tem mais músicas, tem mais que 10. A gente tem um EP de 4 músicas e depois um CD que foi lançado com umas 10 músicas mais ou menos. E isso foi depois que você já tinha se convertido? Foi Foi essa banda tua de adolescência, tem alguma coisa ou não? Cara, deve ter lá, cara. Tem. Deve ter como Node 32. Que era um Legal. antivírus lá, daí a gente acrescentou umas letrinhas lá. Deve ter alguma coisa lá, cara, mas muito antiga mesmo. Bacana. Mas, assim, depois do meu contato com a conversão e tal, até porque, quem procurar lá vai ver, todas as músicas tem, assim, procura contar uma história, tem... A gente sempre teve muito disso, sabe? Devido à perca que a gente teve desse nosso amigo, o propósito da banda sempre foi levar uma mensagem positiva, né? Sempre foi o nosso propósito. Então, todas as músicas que você vai ouvir lá, você vai ver que tem algo assim nesse sentido. Bacana. Bacana. Vamos lá. Faz quanto tempo que você se converteu? Cara, eu nunca parei pra contar. Quantos anos você tinha? Não, por que eu falo isso, cara? Porque eu me converti... tipo assim, não foi aquela conversão instantânea, sabe? Né, pra muita gente é um processo. Acho que comigo foi assim. Porque os primeiros contatos que eu tive na adolescência foi através de um amigo que me levou pra célula. Quem que é esse amigo? O Michel. Michel. Ele era da primeira IPR de Campo Mourão. Né? Até se ele ver aí, ó. Valeu. Agradece, né? Legal. Mas era uma célula que tem bastante gente, acho que você conhece, né? O Rafael, o Marco Aurélio, lembra, né? Então tinha, assim, essa galera ali. E foi os primeiros contatos que eu tive, assim, com a igreja, com o evangelho mesmo, assim, né? Quem ministrava... Os seus pais não são evangélicos? Não são. São católicos até hoje. E você não teve barreira quando você comentou que estava indo na igreja evangélica? Engraçado, ó, nem... Teve sim. Teve, sim, nada muito forte, mas é que para ele sempre teve esse negócio, né? Que era uma tradição familiar, né? O catolicismo e tal. E daí você vai numa igreja de crente, né? Aí você começa a frequentar e todo sábado, domingo você tá pra lá. E assim, na verdade as barreiras mais que eu encontrei sim foi depois que eu já estava convertido e tinha posições na igreja. Então tinha uma posição de liderança. Então, tipo assim, eu tinha que investir muito tempo, né, em reuniões, indo pra igreja e tal. Então eles ficavam meio assim, falando, nossa, tá dedicando muito tempo nisso, né? Então, mais barreira, assim, forte nada. Mas não. tinha alguma coisa que seu pai ou sua mãe falava que te incomodava? Não, acho que não. Eles só comentavam. Eles ficavam meio assim, de eu estar indo demais, de eu estar frequentando demais, né? Nenhum momento achavam eles que me tentaram desgastava proibir. muito e tal. Não. Proibição não. Não. Acho que não. Que eu me lembre não, pelo menos, né? Então você estava contando que quando você começou a ir, daí você ia contar quem estava pregando, quem dava a palavra. Até quem ministrava na cela era o Eduardo. Você deve conhecer demais o galã, né? Ah, com certeza. Então. Irmão do Guilherme? Me lembro, assim. Isso, o Guilherme também. Isso, irmão do Guilherme. Você falou que podia atender, mas não vou atender não, que é número desconhecido. Então, cara, era o Eduardo, assim, tenho muita gratidão por ele, cara, porque foi, assim,
eu lembro assim de muitas coisas. A gente conversando agora vem na memória, sabe? De momentos que a gente teve na célula. E como é importante isso, né, cara? Cite um momento pra nós aí. Cara, tinha um momento da palma, que era assim, você contava um testemunho, ou você ganhava uma palma, ou você ganhava meia palma, ou você ganhava mais, ou você tirava a palma. Já viu isso ou não? Mas como assim? Eu contava um Não, testemunho você contava meu... uma história, tu falava, essa semana aconteceu tal coisa comigo, tal. Daí todo mundo avaliava o que, né? Avaliava o que tinha acontecido com você e dependendo da situação até tirava a palma em vez de dar a palma, né? Então esse é um dos momentos que marcou. Mas teve algum momento que você contou um testemunho teu e alguém tirou a palma? Ah, não, acho que não. Acho que não. Né? Então, esse foi os meus primeiros contatos. Daí eu tive na igreja, fui convidado para participar de teatrinho da igreja e tal. E até me lembro também que a gente ia de ônibus apresentar, né, pelas cidades aí. Não foi muito não, mas uma ou duas cidades eu acho que a gente foi. E foi numa dessas viagens que eu conheci quem é hoje a minha esposa. Mas você falou que isso foi na adolescência, então você tinha o quê? 16, 17 anos? Cara, foi assim, uns 14, eu acho, Ah, uns mais ou 14. menos isso. Cara, Foi e com tudo 14 meio misturado, assim, Com entendeu? 14 anos, teu pai e tua mãe deixou você ir numa igreja evangélica praticamente sozinho. Uhum. Ah, então não teve barreira, eles te Não, liberaram, não. porque... Não, barreira não. Barreira, eu falei que teve barreira? Não. Não, que eu quis dizer assim, não teve assim uma incomodação, eu diria assim, sabe? Por parte, assim, deles, eu acho. Mas, cara, nada que, né? Mas que legal, porque nada. é difícil hoje, né? Uma criança de É. 14 anos, os pais deixarem, Sim, né? sim. E assim, você vê como que é o agir de Deus, né? Sim, Deus tinha sim. um propósito já na sua vida, Sem dúvida. né? E você, o que você sentiu quando você começou a ir? Você tinha 14 anos. A tua vida na época era estudar e brincar, digamos assim, né? É. Não tinha aquela Mas responsabilidade. já tinha a bandinha lá, eu Tinha acho. a banda, né? Já tava aprendendo a tocar e tal. Cara, não sei, eu acho que eu ia por outros fatores, assim, ia por causa dos amiguinhos lá, dos colegas, sei lá, depois eu conheci a que hoje é minha esposa também, né, a Bruna, fui muito por causa dela. Ah, é? Bastante mesmo, acho que eu continuei indo por causa dela, na verdade, né. Cara, a gente teve momentos bem interessantes, assim. A gente ficou bem amigo, né? A gente tinha uma amizade colorida, né? Ela tem mais ou menos a mesma idade que você? Ela é um ano mais nova. É um ano mais nova. Acho que foi bem isso mesmo. Acho que eu tinha 14 anos, cara. Acho que eu lembro que eu conheci ela tinha uns 13. Ó. Tá vendo só? Rapaz, já tô imaginando minha filha já. Bicho. Nem Você tem me menina fale, também, nem me rapaz. fale, rapaz. Meu Deus. Mas assim, cara, eu diria assim, se for um relacionamento como a gente teve, eu até gostaria para minha filha, porque Legal. foi bem bacana mesmo, assim, a gente era muito amigo, a gente ficou muito amigo, sabe, amigo assim de, claro, sempre tem aquelas segundas intenções que né, mas Assim, que tipo de segundas intenções? não, de namorar depois, futuramente, né? Esse tipo de... Porque o namoro de intenções. vocês nessa fase era como? Cara, não. Na verdade, eu tô te falando assim antes de namoro, né? Ah, na hora que vocês se conheceram. A gente se conheceu e legal. ficamos amigos. Então a gente gostava muito de conversar sobre tudo. A gente gostava um do outro, né? A gente não negava isso. Mas também tinha essa questão do namoro, só quando eu tiver 16 anos, né? Tinha esse lance, assim. Era bem bacana, cara, nossa história. E de onde que veio isso? De namorar só com 16 anos? Não, de você ou dela? Dela, né? Dela. Dela, de mim Então.
E... Putz, eu vou falar um negócio que não vou falar, velho. Não, tem que falar. Vamos, Moacir. Fala, rapaz. Fala. Ô, misericórdia. Pode falar, rapaz. Isso aí é bom. Cara... Quantos adolescentes, jovens vão estar escutando Pois é, aqui, mas eu era criança, cara. Eu era Mas criança. então... Conta pra nós, conta. Eu tinha uns 6 anos, eu acho. Eu chupava chupeta, cara. Uns 6 anos de idade. E já tinha uma namoradinha de beijar na boca, assim, de beijinho, né? Cara, eu não vou falar isso. Já começou, vamos. Zoeira, né, cara? Mas assim, acho que coisinha, sei lá, nem sabia o que eu tava fazendo, né? Acho que a menininha que gostava de mim e tal. Ah, mas era beijinho ali? Era só beijinho. Só que eu, cara, eu chupava chupeta, eu ficava de cueca em casa, no quintal, ia brincar de cueca, tipo, criança, né? Crianção mesmo, né? E eu me lembro uma vez que tinha esses contatos aí com a menininha e uma vez ela passou na frente da minha casa e me viu de cueca, assim, acho que eu tava numa rede, assim, chupando chupeta. Daí depois disso ela não quis nada comigo, mano. Imagina o Moacir com a cuequinha do Dragon Ball Z. É, cara. Com a chupetinha ali do Bob Esponja. Nossa, misericórdia. Mas faz parte, assim mesmo. Mas vamos lá. E aí? Eu tava falando do nosso relacionamento, né? Eu e a Bruna. Então a gente ficou nessa amizade colorida e tal, né? Cara, uma vez eu peguei o celular do meu pai, a gente ficou muito tempo no telefone, cara. Sei que, olha, eu não apanhei assim, mas passou perto. Porque veio muito alta a conta, era um celular que meu pai usava na empresa, né? Era de conta, sabe? Antigamente era um absurdo, né? Sim, era bem caro. Nossa, cara, eu vi um monte. Ixi, foi coisa feia. Então teve desses lances, assim, sabe? Por isso que eu falo que até gostaria que minha filha, se fosse assim, né? Se for assim, não sei. Porque era uma coisinha assim, cara, a gente trocava cartinha. Era bem singelo, bem saudável, bem gostoso, assim, sabe? De lembrar. E... Você escrevia as cartinhas pra ela? Escrevia. A gente tinha uns codinomes, assim. Tem guardado ainda ou não? Cara, deve ter sim. Acho que ela deve ter guardado sim. Deve ser legal, né? Ver agora. Mostrar, né? Depois quando nossos filhos crescerem e tal. Até ajuda um pouco, né? Acho que na criação deles, né? No que a gente tá vivendo no mundo hoje, né? Que tá... né? Bagunçado, né? Tá bagunçado e todo mundo querendo impor que tudo é normal. E eu acho que é legal a gente, em algum momento, pegar, né? E resgatar esses momentos nossos e mostrar pra eles, né? Como é um relacionamento saudável, né? Então foi assim, cara, até... E uma vez, a gente continuou nessa amizade e tal, e uma vez um colega da igreja, porque assim, era aquela amizade, cara, que, tipo assim, a gente gostava um do outro e tal, mas a gente se respeitava, a gente gastava tempo juntos, né? Eu ia na casa dela, a gente ficava fazendo coisas, brincando, sei lá, enfim, brincando acho que não, né? 16 anos. Eu faltei falar que tava brincando de médico na casa. Não. O que você brincava? Você brincava do quê? Não, acho que eu... De stop? O quê? Stop. Stop. Quando eu conheci ela. Quando eu conheci ela e uma outra menina que hoje é nossa vizinha, a Laísa, viraram pra trás assim, tava eu e um amigo meu, elas falaram, vamos brincar de stop? Então foi a vez que eu conheci ela, foi assim, né? Então a gente brincava dessas coisas aí, E até uma vez eu tava falando, né? A gente tava saindo da escola, eu acompanhava ela até um certo ponto, né? E assim, naquele fuzuê de sair da escola, pegou minha mão e me puxou, né?
E daí dá de cara com um cara de um rapaz que era da igreja, né? Aí ele viu assim, de mão dada e tal, então tá namorando então, né? Daí ela ficou desesperada, falou, não, você vai ter que, é agora, não tem que esperar 16 anos não. Cara, daí ela fez eu ir lá pedir ela em namoro. Com 15 anos? Acho que tinha por aí, 15, não sei se eu tinha 16, ela tinha 15, não me lembro bem. E você foi pedir pros pais? Pra namorar. E como que foi isso? Foi doido, cara. Foi doido. Aí eu fui, cara. Fazer o quê, né? Ou vai ou racha. Daí eu fui. Me lembro muito bem, cara. Eu fui almoçar na casa dela, né? Porque já foi direto já. Da escola já. Vamos lá, tem que ser agora antes que alguém fique sabendo lá na igreja. Espalhe, chegue pra eles, né? Daí, cara, me convidaram pra almoçar, fui lá e tal. E tava o pai dela, né? E eu lembro, cara, fui pegar o feijão assim, ó, a mão. Então, de conversar. Tá. E o pai dela tem cara de bravo ou não? Ah, cara, na época tinha, né? Hoje, né, a gente já se conhece bem, mas na época tinha, né? Como que era a cara de bravo na época? É só pra mim, como que era a cara de bravo na época? Não, só não olhar pra tua cara já era... É bom saber, porque eu já preciso praticar assim, isso. Ficava assim, comendo lá assim. Fala, pode falar. Tal. E daí fala, tem que ver com a mãe dela, tal, não sei o quê. E daí só que eles deixaram. Permitiram, assim, acho. Por ver que a gente tinha uma amizade legal, assim, tal. Mas o que você fez? Espera aí, você sentou na mesa. Você conseguiu comer? Cara, sei lá, foi... Você não lembra? Só falei. Então, você tá pensando em namorar e tal. Imagino ele ouvindo isso hoje, cara. Na época. Cara. Não, porque eu imagino eu como pai hoje, cara. Querendo ou não, você vê um pirralhinho de 14 anos. Imagina, almoçando na minha casa e pedindo a minha filha em namoro. Você tá... E eles deixaram daí. Cara, eu voltei um outro dia lá, daí eles conversaram com a gente e tal, né, explicaram tudo. Mas daí, cara, o que aconteceu? A gente namorou um mês e terminamos. A gente namorou um mês só. E assim, a gente terminou por conta de amizades externas que eu tinha, né? Então, nessa época que eu tinha bandinha e tal, queria tocar, né? E assim, não era muito crente nem nada, só ia por causa dela mesmo, né? Mas você era comportado, né? Sim. Não, sempre fui, cara. Sempre fui, nunca aprontei nada assim não de loucura. Às vezes até acho assim que eu deixei de aprontar algumas coisas na época que eu não era crente, né? Mas nem nisso não aprontava muito não fazia nada demais. Porque é interessante, Moacir, a gente vê que hoje, né, você pega uma criança, um adolescente de 14, 15 anos, quer matar a saudade da namoradinha, vai no Face, no Instagram, né, ver foto. Naquela época nossa, não. Não tinha. Ou era na igreja, ou era Sim. numa praça, ou era no colégio. E às vezes você ia conversar com a pessoa na sexta-feira, depois ia conversar na segunda de novo. Né? E era a questão da carta. Da cartinha, por isso que tinha tudo isso, né, cara? Não tinha essa facilidade que eles têm hoje. Não, hoje é fácil, Naquela época, pra você sair de casa já era mais difícil. Pra você ir na casa dos pais, meu Deus. Nossa, cara. Que medo, né? Mas era gostoso, né, cara? Era bom. Assim, foi um tempo muito bom. Eu digo assim, eu acho que a gente nasceu numa época até boa, sabe? Porque a gente pegou, tanto eu como você, o Danilo também, acho que a gente pegou, assim, essa época que você brincava na rua ainda. Não sei você, mas eu, cara, era a rua o dia inteiro, brincava. Pé na lata, gato mia. Então. Médico não. tá querendo falar sobre médico, ó. Segunda vez, né? Tô brincando de médico, né? Mas era gostoso, eu vejo por mim mesmo. Eu morava na frente ali do Projeto Morada. Então era muita criança. Era muita criança.
E você saía de casa, né? Você não ficava em casa. Sim. Videogame mesmo, a gente brincava, mas era lá de vez em quando. Sim, sim. Né? Hoje já não, hoje é um pouquinho diferente, né? Ah, pouquinho não, né, cara? bem Totalmente diferente, né? Às vezes quem olha fala assim, mas pegava na mão, né? Ou às vezes, mas pra nossa época isso era muito bacana, né? Era muito bacana. Hoje não, hoje querendo ou não, você pega aí uma criança de 10, 11 anos, ele, com a tecnologia ele tem acesso a tudo. O cara sabe como tudo funciona. E eu não sei você, mas eu venho de uma família que meu pai e minha mãe não ficavam falando comigo sobre sexo, camisinha. Ah, capaz. Né? Fala nada. E hoje não. Hoje a adolescente tem o acesso, ele sabe, mesmo que o pai e a mãe não comente com eles, né, como que funciona, como que é, mas ele consegue ver na internet. Que é um perigo isso, né? Nossa, isso demais, é um perigo. Cara. Na nossa época não. É. Na nossa época não. Dependendo a namoradinha, você tinha medo até de tocar nela, você tinha medo de o pai matar você. Sim, cara. Né? Sim. Não, e só assim, já emendando, né? Que a gente terminou, né? Por conta de amizades mesmo, assim, de influência de externo, de amigos, né? E daí a gente terminou. E eu, tipo, me afastei da igreja daí, né? Acho que eu fiquei uns 2 anos aí. A gente até brinca, né? Que é o nosso Velho Testamento e depois veio o Novo, né? Então me afastei da igreja, tipo, não ia mais. Daí ficou bem nítido mesmo que eu só ia por causa dela, né? Mas o que aconteceu? Daí nesse período, tocando na banda e tal, né? Foi esse período aí. Eu fiquei tocando e tal, fazendo essas coisas. Perdi o fio da meada aqui que eu ia falar. Perdi. Mas é do tempo que você ficou fora da igreja. Tá, Você ficou quanto tempo fora da igreja? Em torno uns 2 anos, mais ou menos. 2 anos. E aí você viveu lá fora com intensidade ou não? Cara, a bandinha, a gente ia tocar em baladinha já, tipo, tocar em balada teen, não sei se você lembra disso. Como chama quando era de dia? Matinê? Tipo, uma vez a gente foi tocar, tipo, a gente era adolescente, né, cara, era, tipo, jovenzinho, assim, virando jovem, né, mas todo mundo ia com seu instrumentinho nas costas e tal, chegava lá, tocava, e um dia era uma balada teen, no 10, que tinha, só para adolescentes mesmo, tocamos lá e tal, e saímos de lá, já era noite, até desmontar tudo, né. E a gente tava indo ali, cara, perto da Cometa ali, aquela esquina da Cometa, polícia parou todo mundo ali, tinha aquele monte de gente lá bebendo já e tal, parou e a gente tava no meio ali caminhando, todo mundo, vai, larga os instrumentos aí. A gente levou uma geral. A primeira da sua vida? Primeira e única? Acho que foi, cara. Primeira e única. Foi uma geral bem interessante, cara. Que a gente se misturou com o povo ali daí, né? Daí os caras liberaram e tal, a gente foi embora. Mas, então, nessa época era isso, cara. E, assim, tive contato, por exemplo, com bebida alcoólica, né? Cigarro, cara. Cigarro não tive, assim. Porque os próprios amigos falaram, o cara fumando ali, fumando e tal. Falaram, pra você não pode, tal, não sei o quê. Os seus amigos não deixavam você? Falou. Que bacana. Então, Eles eram mais velhos que você? Não, cara, tudo meio igual, assim. Eles eram mais vividos já, eu acho. Mas bebida você bebeu daí? Bebida eu bebia. Tive um outro namoro nessa época, com uma menina um pouco mais velha. O que é esse um pouco mais velho? Tipo uns 3 anos mais velho, eu acho. Que 19 anos? Era muito 19, na época, porque acho que eu tinha 16, eu tinha uns 19, quase 20, né? A questão de experiência é grande, né? Já é grande, né? Ainda mais falando de homem pra mulher, né? E também não era nenhuma cristã nem nada, né? Então, tinha experiência, né? Então, eu tive esses períodos, assim, sabe? Que eu tive contato, tive oportunidade, assim, de conhecer um pouco, né? Você ficou 2 anos, então, fora da igreja e você namorou
mulher fora da igreja. Isso. E você já era virgem nessa época? Já tinha perdido a virgindade ou não? Não, era virgem. E você continuou? Cara, por incrível que pareça. Minha esposa, até hoje, acho que não acredita muito. Mas, cara, eu simplesmente não consegui. Não consegui. E assim, não foi por falta de oportunidade, né? Porque essa namorada que eu tive, que nem a gente tá falando, ela tinha experiência no negócio. Cara, pra você ter uma ideia, ó, eu vou falar um negócio aqui pra você analisar como é interessante, assim, esse mundo espiritual, assim, que eu acho que muita gente não percebe que existe, né? Eu me lembro muito bem que eu transferi, eu estudava de manhã, passei para estudar à noite, né? Assim que a gente terminou. Aí fui fazer o segundo ano, terceiro ano à noite. E eu cheguei na escola, eu vi essa menina e eu, tipo assim, no meu coração assim, demonstrou interesse, sabe? Falou, nossa, tal, bonita, tal, tudo bem. Só que era mais velho, tipo, nem... E, tipo, ela veio pra mim. Passou um tempinho ali, veio pra mim. É muito estranho isso, cara. Depois eu parei pra analisar assim. Como se a gente fala, né? Caiu na minha mão ali. Então ali, cara... Você acha que isso foi alguma ação do diabo, vamos colocar assim, para tentar usar você no seu momento mais frágil, digamos assim? Cara, cara, o que eu vou te falar? Eu acredito que sim, cara. Acredito que sim, porque foi muito incrível, assim, o jeito que veio, sabe? Sabe o que é você entrou na escola, tá, um dia, você olhou para uma pessoa e desejou? E de repente vai passando os dias, tal, passa um mês, 2 meses, e essa pessoa tá para você aqui na sua frente, tal, quer algo com você? É muito estranho. Entendi. É muito estranho. Quanto tempo você namorou? Ah, não me lembro agora, cara. Não Mais foi ou menos. muito também, acho que no máximo 6 meses, eu acho. Então nesse período, comecei a tomar cerveja, que eu não bebia. Comecei a tomar cerveja, bebida alcoólica e tal. Eu trabalhava, eu estava no meu primeiro emprego na Brinquedolândia, né? Que era do meu cunhado, né? Então, tipo assim, o salarinho que eu ganhava lá, eu torrava tudo com ela, assim, levava ela para um restaurante e tal, gastava uma cerveja e tal, e tudo nisso, cara. Então, assim, será que a gente chega já no momento que virou a história ou não? Não, eu tô saber mais, eu tô curioso aqui. Vai. Tô curioso, você desejou ela, você ficou uns 6 Certo. meses. Você tava no mundão solto. Uhum. E você não perdeu a virgindade? Cara, Rapaz, cheguei muito perto. Muito perto mesmo de tipo assim, de você chegar onde você ia fazer, ou eu ejaculava antes, tipo, já fechava aqui, falava, não, tipo, já ia pro banheiro e tal. Falando antes de antes ficar de tentar, pelado com ela, alguma coisa assim, tinha? antes de tentar, porque assim, a virgindade que eu entendo é o ato mesmo, né? E agora, se esfregar, essas coisas aí, eu fiz bastante, né? Entendi. Não posso negar. Isso, e ela me oferecia muito também, né? Negócio de ficar coladinho e tal. Então, só que nem eu tô te falando, eu tinha ejaculação precoce, muito precoce. E muitas vezes com ela ou não? Teve muitas Como vezes assim? com ela ejaculação ou não? Precoce? Com a sua namorada? Várias vezes aconteceu de você ter ejaculação precoce? Ou tipo não? assim, não foram muitas oportunidades também de executar o ato, né? Entendi. Mas sempre tinha, cara, sempre tinha. Só de ficar esfregando ali, já tinha. Então isso meio que, quando ela queria fazer,
eu já ejaculava ali na calça aqui mesmo, pra mim já não, tal, E você acha que isso é o agir de Deus? Não sei, cara, pode ser, né? Pode ser. Porque, querendo ou não, você teve uma das oportunidades que muita gente gostaria de ter. Uhum. A gente vai acabar pulando um pouquinho, mas você casou virgem. Sim, cara. E isso é um privilégio, cara. Sim. Cara, muito grande, um privilégio muito grande. Porque eu e a Bruna, a gente descobriu, nos descobrimos juntos. E isso foi muito lindo, cara. É muito lindo mesmo. Até me arrepio, assim, falando. Que foi muito massa. Porque a gente teve uma verdadeira lua de mel. Sim, a gente se lembra, assim, de cada detalhe. Acho que muito por conta disso também. Né? Que bacana. Mas tive oportunidades, cara. Não aconteceu mesmo. Pode ser Deus, sei lá. Estourava um negocinho aqui antes e eu já saía fora. Moacir, eu acredito que pode ser, porque você tem uma relação boa com a sua esposa hoje, sexualmente falando. Sim, sim. E aí você analisar algo que ia te prejudicar. Sim, com né? certeza. Porque, quando a gente não está tão envolvido com Deus, a relação sexual é algo comum, né? E é um prazer muito bom. Sim. E vem presente de Deus. Então tudo que Deus nos deu é bom, né? Sim. Porém tem a questão do casamento, né? Você ter essa relação pós-casamento. Então eu acredito que naquele momento para você seria algo ruim. Sim, eu acho que até pra minha esposa, né? Ela sempre me questionou. Você falou, você já fez tal? Você já teve? Eu sempre falava que não. Só que eu acho que ela sempre ficou assim, meio pezinho atrás tal, porque acho que ela sempre imaginou, né? Pô, o cara namorou uma menina mais velha tal. E falar pra mim que nunca fez nada, né? Porque até depois, quando a gente retornou a namorar, né? Até um caso bem interessante, assim, que partiu dela, que eu estudava à noite, e eu tava ali com a menina. E ela foi fazer alguma coisa na escola à noite, um trabalho, alguma coisa, e ela me viu, a Bruna, né? Ela me viu e foi falar comigo, cara. E eu tava com a menina, tipo assim, encostadinha assim, né? Ela foi lá e jogou uma conversa assim, mal nada a ver. Fala, então, você sabe aqueles CDs lá que eu deixei com você e tal? Nem tinha CD nenhum, era só pra, né? Acho que conversar ou... E pra mim, assim, eu falei, tá, assim, fiquei sem palavras, né? Falei, meu Deus do céu. Só que muito de Deus isso, cara. Essas atitudes dela, assim, né? E isso eu acho que ardeu, assim, no meu coração aquela chama novamente, né? Eu entendi aquilo como falei, poxa, ela quer conversar comigo, né? Porque a gente ficou 2 anos assim, ela nem passava na frente da minha casa, não podia nem me ver, né? Ela ficou brava mesmo, né? Então, isso meio que ardeu ali. E eu lembro que depois de alguns dias, eu acho, eu ia ter um acampamento da igreja. E eu fui, um dia antes, eu liguei pra menina e falei, vamos terminar, tal, não sei o quê. E tipo assim, o engraçado é que eu falava muito da Bruna pra essa menina. Uma das vezes que não aconteceu, que não consegui fazer o que ela queria, né? Eu também queria, mas, né? A gente não pode negar, a gente sempre quer, ué. Mas uma das vezes, aí tipo, guardei aqui e tal, fui lá pra fora e tal, fiquei sentado lá. Aí a própria menina veio e falou pra mim, você tá pensando nela, né? Tipo assim, a menina sabia que eu gostava dela. Então, nesse dia, a Bruna veio, falou comigo ali e tal. Ela falou, é ela, né? Eu falei, é ela. Então,
bem interessante essas coisas também. E daí, terminei com a menina, fui para esse acampamento. E no acampamento eu chamei a Bruna para conversar daí, né? Era da Renovada? Da Renovada. Uhum. E chamei ela para conversar e ali a gente meio que lavou a roupa suja e tal. Falei tudo que tinha acontecido. Imagina com 16 anos lavando a roupa suja. Não, já tinha uns 17 daí, né? Grande diferença, né? Não, a gente se abriu um pro outro, assim, sabe? De falar mesmo, assim, né? Onde que a gente errou? Tipo, a gente tava numa amizade tão legal, tal, foi só começar a namorar, né? E namoro, assim, que eu falo, esse 1 mês que eu tinha namorado com ela, era só mãozinha dada, tal, a gente só ficava junto, ia pra igreja junto, tal, mas acho que o beijo, mesmo um selinho, acho que eu dei uma vez nela, nesse 1 mês de namoro, sabe? Então, e daí, quando a gente foi nesse acampamento, a gente conversou, tipo, daí eu voltei pra igreja, né? Ai, meu Deus. Caso dela de novo, né? Então. Mas Deus sempre tem um jeito Deus de usa. te atrair, né? Então, Deus usou a vida dela grandemente. Então a gente voltou a conversar e depois de um tempo a gente entendeu que a gente se amava, a gente se gostava. Fui novamente lá na casa dos pais, a cara maior lavada, né? Conversar com eles, daí explicar o que aconteceu, tal, que a gente queria novamente que era algo definitivo agora, que a gente queria muito ficar junto. Aí permitiram o nosso namoro. E assim, eu tô falando de mim, né? Mas a Bruna também teve oportunidade. Você vê que interessante, né? Teve um rapaz mais velho que apareceu na vida dela também, nesse período que a gente estava longe. E o cara, tipo, era apaixonado por ela. Tipo assim, ia levar flor, mandava entregar na sala de aula dela. Era muito apaixonado por ela, assim. E ela, assim, estava até cedendo também um pouco, né? Mas não chegaram a namorar nem nada, só conversavam, eu acho. Mas você vê que 2 pessoas mais velhas apareceram, uma pra mim e uma pra ela, né? Então, é que pra mãe dela, acho que foi um alívio quando eu voltei na jogada e tal, daí já desbaratinou o cara. Eu lembro que eu troquei e-mail com o cara, através do e-mail da Bruna. Que ela me explicou tudo que tinha acontecido e tal. Você não conversou com ele no Mirk, não, né? Mirk? Não. Você tá com quantos anos mesmo? Nem sei o que é isso, quantos né? anos você tem? 30 anos. Não é da nossa época. Mas você é da IBEST ou não? Internet IBEST? Sim, não? IBEST, Orkut. Pô, você não é da época do Mirk, cara? Bate-papo do UOL. Uhum. Mesma época. O UOL sim. Não, o Mirk eu não conheci, não. Eu sou mais novo, né? Um monte de gente vai lembrar disso. Meia-noite, puxando aquele cabo enorme do telefone até chegar nos quartos. O que é o Mirk? Era dentro Mirk do UOL? Era um bate-papo. Mas era aquele... Era tipo um site, né, Daniel? Era tipo uma parte do DOS. Só você conversar por apelido. Eu acho que sim. Eu acho que eu participei sim desse negócio. Acho que eu participei sim em algum momento. Enfim. E aí você conversou com o rapaz pelo e-mail? Tipo, troquei uma ideia com o cara através do e-mail dela, né? Que eu fui tirar satisfação, né? Que ele era muito apaixonado mesmo por ela, né? E fui conversar com ele lá através do e-mail dela e me identifiquei. Falei, é eu, tal, tô aqui de volta, tal. Assumi de novo. Assumi de novo aqui, tá? Pode alinhar a pipa. Rapaz, você me fez lembrar uma coisa, cara. Acho que o Danilão é dessa época. Nesse Mirk você usava apelido, né? Uhum. Aí a gente usava apelido de mulher, marcava encontro com os caras. Ia na esquina, só pra ver se os caras iam esperar. Nossa!
Zoeira. Você fazia isso também, ô Daniel? Os caras aí. Ai, isso, cara. Isso é coisa... E... Não é nada demais, né, cara? É só pra se divertir, dar risada. né? Já... Ai, ai. Então, daí a gente voltou a... né? Fui, conversei com os pais, a gente voltou a namorar, sim, com uma condição. Você já ouviu falar no namoro de corte? Namoro de corte? É. É um namoro que você namora, mas é só mão dada, tal, você não beija, não... Ué? É só de respeito, assim, um namoro só de respeito. Eu tive disso, cara. Não entendi. Não entendi. É. Você só andava de mão dada? Tipo, a gente era namorado, dizer assim, mas a gente não... Porque assim, o que eu entendo, né? Ou entendia na época, namoro de corte, que era uma coisa que acho que partiu dela, na verdade, né? É um namoro assim de respeito, porque eu acho que ela queria sentir uma confiança em mim também. Queria ver se eu realmente respeitava ela e eu amava ela mesmo, né? Então ela colocou essa condição aí, eu aceitei. E quanto E a tempo gente- vocês namoraram assim? Cara, foi uns 6 meses, eu acho. Uns 6 meses. E aí por que acabou o namoro? Namoro de corte? Porque ela não resistiu, eu acho. Como você tá Verdade. defendendo o seu lado aqui, ó, fica à vontade. Depois qualquer coisa você chama ela daí pra conversar, daí ela fala a parte dela, né? Cara, mas foi algo muito massa, assim, você para pra pensar hoje. Porque, assim, hoje, cara, igual a gente tá falando, pra adolescente, tá, um beijo, aí você vê 2 adolescentes aí já se esfregando, se amassando aí, numa hoje- esquina do colégio, entendeu? Na minha época, cara, pra mim dar um selinho em alguém, meu Deus do céu, era muito difícil, né? E então a gente teve esse período, cara, que a gente teve esse namoro de corte. E assim, encerrou porque assim, eu me lembro, cara, muito bem assim de me arrepiar assim o corpo, sabe? No dia que eu consegui dar um beijo nela. E ela também, né? Ela quis também muito. Então, foi massa, cara. Foi massa demais. Mas você nem tentava durante esses 6 meses? Não, eu respeitei, cara. Respeitava. Você respeitava? Demais. Rapaz, bem que Respeitava falando, Deus demais. faz as coisas perfeito, né? Cada panela tem sua tampa, né? É, E que bacana, cara. E daí... Hã? Eu fiz namoro de corte no berçário. Que legal, cara. Isso você já tinha para 19 anos, 8 para 19 anos? Foi nessa faixa aí de 17. E aí depois o Sei primeiro lá. beijo, quanto tempo você demorou pra casar? A gente demorou um pouquinho, cara. Eu fui casar com 24. A gente namorou... Puxa, duro falar agora o número errado, né? Não, melhor não, nem Mas- arrisca então. Você casou com não, 24, isso, tá casei bom. com 24. Tá. Só não corta, viu, Danilo? Então, Viu, mas cara, nesse tempo aí até vocês casarem, em nenhum momento vocês quase escaparam? Cara, eu queria muito, né? Você tentou? Não, tipo, não de... vamos. Mas você tentava, ia tentando pelas beiradinhas, uma mãozinha aqui, um beijinho. Preliminares, né, tal, a gente ficava ali e tal. Cara, se fosse por mim, já extrapolava mesmo. E eu falava pra ela, a gente vai casar mesmo e tal. Você vê o papinho, né, dos caras, né? E ela foi firme, cara. Falou, não... Depois que a gente casar, você vai ter o pote de ouro. E em nenhum momento você teve a vontade de procurar isso fora? Não, Não? acho que não. Não, E fala porque pra tinha- mim, quando foi a sua verdadeira conversão? Quando você acha assim, porque até então você contando, você acabou indo pra igreja por causa de um amigo, Sim. aí conheceu a namoradinha,
Aí saiu, voltou pela namoradinha, mas quando realmente você sentiu ali a presença do Espírito Santo, que você falou, agora eu sou um servo. Acho que foi depois que eu, tipo assim, antes de casar com ela, a gente noivou, e porque eu ia para Curitiba cursar musicoterapia. É um curso que eu tinha muita vontade de fazer, de conhecer. Fiz o vestibular, tal, passei, fui para lá na FAP, uma faculdade de música, né, pública lá de artes. E daí para ir, ela falou, então a gente tem que noivar, né? Queria me segurar também, né? Não é boba. Daí, deixar o cara mudar de cidade, vai para Curitiba e tal. Daqui a pouco nem, sozinho, nem né? volta mais, e daí? Sem nada no dedo pra segurar, né? Olha, deixa minha esposa ver, eu tô sem aliança aqui, ó. Já vou levar umas broncas dela. Então, e daí, cara, eu fiquei uns 6 meses lá. Trabalhei no shopping, trabalhava acho que era minha folga, era segunda, a gente separava as folgas, né? Trabalhava domingo, sábado, domingo, ia estudar todo dia de manhã. E assim, tive um momento assim, por mais que eu dividia o apartamento lá com um amigo, mas eu tive momentos bem solitários, assim, sabe? Que eu acho que até alguns momentos, assim, cara, eu chorava, assim, sabe? Ah, é? Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque assim, cara, eu tentava, eu queria estudar, e só que eu precisava trabalhar também para tentar me manter, para não precisar ficar pedindo dinheiro pro meu pai aqui, né? Então eu ia dar aula, tipo, eu nunca estudei violão, guitarra, nada, mas ir lá eu consegui, numa escola de música lá, dar aula de guitarra, e tipo, pegava 1 hora de ônibus para chegar no lugar, às vezes eu tinha uma aula só, tinha que ir, dava aula, voltava, mais 1 hora, e cara, eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Mas o que você sentia? Você sentia saudade? Saudade, ansiedade, que tipo, ia casar, né, cara? Daí, você tá lá, você não consegue fazer nada dá certo, e daí? Nesse período, minha esposa fez um concurso, que ela é pedagoga, fez um concurso pra lá, passou, e ela estava disposta a mudar pra lá, pra gente se casar e ficar por lá, né? Mas daí eu lembro que a gente conversou daí uma época e meu pai já tinha empresa, nessa época eu ajudava ele antes de ir para lá, já tinha empresa, estava bem pesado para ele sozinho tocar, então a gente decidiu daí ficar por aqui, pra gente poder constituir família mesmo e, né? Aí você voltou daí eu pra cá. voltei. Então você Daí não deixei se formou? Não, eu estudei 6 meses, eu acho. Só que, tipo, eu já tava me engrenando até lá, já tava entrando em aqueles grupos de estudos lá, remunerados e tal. E o curso é bem interessante também. Mas, enfim, deixei essa pagininha de lado e voltei pra cá. Daí aqui, peguei mais firme com meu pai na empresa, né? E daí, casamos. E a conversão? Ah, tá. Até hoje, o cara nem se converteu ainda. Então até hoje. Da mulher, né? Foi nesse período que eu voltei, cara. Que eu voltei, tipo assim, lá era difícil, cara. Eu tava indo na PIB lá. PIB, você deve conhecer lá, né? Bem grande e tal. Até uma vez foi bem inusitada a situação que eu tava indo pra igreja, uma tarde, acho que era um sábado à tarde, eu acho. Já tinha saído lá do shopping, não trabalhava mais lá, tava só dando aula. Tava indo pra igreja e eu tinha um iPhone. E eu, tipo, nas ruas de Curitiba, andando com o iPhonezinho e tal, passou um casalzinho do meu lado. Aí foi, daí eu atravessei a faixa, tal, vim pro outro lado, de um lado que era só um paredão assim, não tinha, já era uma quadra da igreja, a igreja ficava lá do outro lado. Aqui tudo apartamentos, tipo, não tinha muito movimento. E o casalzinho, quando chegou no meio da quadra, atravessaram no meio da rua e tal. E ficaram ali me esperando, cara. E eu nem bobão, né? Aí quando eu cheguei lá, o cara tirou a arminha dele ali,
que eu dei uma olhada, era uma pistola, né? Não era essas quadradinhas, era aquelas pistolas mais antigas. Só que eu vi que era ferro, não quis arriscar. Tipo assim, nem pensei nisso. Uhum. Daí ele falou, ó, passa aí o celular e tal. Eu lembro que eu tava com a minha aliança de noivado. Daí a menininha falou, cara, era 2 crianças, cara. 2, assim, jovenzinho assim de tudo, né? 16, eu acho, 17 anos. Nossa, bem novinho. Falei, putz, Aí eu falei, até minha aliança, cara, eu vou casar com ela. Passa aí, tá. Daí entreguei. E ele só falou, ó, vira as costas aí, não olha pra trás. E enquanto você com 16 anos jogava stop, ó, eles estão assaltando. Você vê. Você vê, umas coisas estão andando rápido, né, cara? Eu já tinha um pouquinho mais, né? Você sim, mas eles eram... Época. Eles tinham 16, 17 anos. Tá, daí entreguei, virei as costas e fui, né? Dei uma olhadinha mais pra frente lá, eles já tinham alinhado, já tinham saído correndo e tal. E daí, cara, eu em Curitiba, o que eu vou fazer? Eu tava indo pra igreja. Ia participar de uma célula lá. Aí fui pra célula. Falei, eu vou fazer o quê? Vou numa delegacia agora? Eu nem tenho como ir. Vou pegar um ônibus aqui, que jeito? Então, fui pra lá, pra cela e tal. Eu acho que peguei uma carona depois, deixaram em casa lá. E foi assim, meus contatos com a igreja lá. Fui tocar algumas vezes. Você vê, cara, que algumas vezes eu tinha um violão, um Takamine. Tinha muito apreço por ele. E eu ia de ônibus. Pegava um ônibus e ia lá, com a casezão do violão e tal. Tocava na igreja, voltava. Nossa, por Deus que eu não perdi ele, cara. E andava tudo a pé, né? Aquelas ruas escuras, beco lá. E no período, acho que eu trabalhei 1 mês no shopping, cara. Eu atravessava todo dia, meia-noite por aí, fechava lá 11 e pouco shopping e tal, daí até chegar perto ali onde parava o ônibus. Meia-noite praticamente eu atravessava uma praça que depois eu fiquei sabendo é uma das mais perigosas de Curitiba. Não lembro o nome dela agora. Mas nunca aconteceu nada comigo. E esse foi o único fato, né? Então meus contatos com a igreja daí foi através de célula e tal, toquei. Só que quando eu voltei, parece que eu fui acolhido novamente. Então a ansiedade foi embora. Tipo assim, como eu falei, às vezes eu sentava lá no meu quarto, lá em Curitiba, e chorava. Eu não sei se era um começo de depressão, o que era, o que podia ser. Mas, tipo, voltei e fui como se fosse... fui acolhido novamente. Então, nesse momento, eu me lembro que a gente estava numa reunião de oração, eu ainda comentei com alguns irmãos, eu falei, parece que agora eu entendi o que é ser igreja, o que é ser cristão. Tal. Quase 10 anos depois. Daí até comentei, eu acho que agora que eu estou me convertendo de verdade, sabe? Porque daí, a partir desse momento, já não importava... por exemplo, o que acontecesse comigo e com a Bruna, eu permaneceria, né, na igreja. Então acho que foi nesse momento. De verdade, assim, né? É interessante, né, Moacir, pra gente ver que não é da noite pro dia, né? Não é de repente, eu vou pra igreja e eu já me converto. Né? A gente contando a tua história aqui, né? Você querendo ou não, graças a Deus, você sempre foi, né, um adolescente, um jovem mais tranquilo, sim, né? Mais na sua, envolvido com igreja, nunca se envolveu com nada muito pesado, né? O tempo que você teve fora da igreja foi um tempo assim que não te levou em lugares perigosos, sim, né? Mas mesmo assim, o tempo que você demorou para realmente descobrir o propósito, né, foi grande. Isso é legal, é o que a gente fala um pouquinho do nosso canal, né? Tem gente que acha que... igual a gente escuta muito. Tem tal fulano na igreja de vocês lá que o cara deve para todo mundo. Ou tem tal fulano na igreja que o cara bebe. Né? Tem tal fulano lá na igreja que o cara faz tal coisa. Mas é um processo, né? Eu acredito que tem dos dois. Eu acho que existe
instantânea, que o cara... Só que Sim. geralmente é com quem tá bem, sei lá, como que eu vou falar, bem no mundão mesmo, sabe? Eu acho que existe essa, que cai a ficha do cara na hora, tipo, dali é outra vida, né? Mas tem, geralmente, a maioria eu acho que é um processo. Sim. Até mesmo de quem tá no mundão. Por quê? O cara pode cair a ficha dele. Pô, o que eu tô fazendo é errado, eu vou mudar. Uhum. Mas até ele ter toda a mudança, até ele entender claro. qual é a verdade, ele conhecer a verdade, ele entender que o que ele tá fazendo é bom pra ele, aquilo vai um tempo, é um processo, não adianta, né? É um processo. Até porque tem muitas coisas, né, que ele vai plantando que mesmo depois da conversão, assim, por exemplo, do primeiro contato que ele tem com Cristo, tem algumas coisas que ele continua colhendo. Sim. Do passado dele. Moacir, então hoje você tá casado, né, com a Bruna, Sim. praticamente é a sua primeira namorada. Parabéns, né? Parabéns por conseguir casar os dois, né? Casaram Sim. aí. Eu acho que eu fui o único namorado dela, cara. Ah, é? Que legal. Primeiro e único. Que bacana. Se sente orgulhoso, né? Se sente bem orgulhoso. Tem 2 filhos, Sim. né? Hoje a empresa é sua e do seu pai. Isso. É A sua gente do tem seu mais um pai. sócio também, além vocês de nós dois. Tem mais um sócio Somos também. em 3. Hoje vocês estão na igreja Calvary Camp. Fabricamp. Legal. Tem algum cargo de liderança, alguma coisa na igreja? Ministro de louvor. Isso de louvor. Só. Moacir, se a gente for falar hoje da sua vida depois que você se converteu, você chegou a um tempo que você foi líder dos jovens. Na outra igreja, né, que eu me converti, na Renovada. Na Renovada, né? Na primeira, né? Isso. Na primeira. O que você me fala hoje da experiência que você tem hoje, tá? A experiência que você tem hoje com Deus, né? Sobre o que você viveu, não vou falar assim do que você viveu lá atrás, mas o que você vive hoje, a experiência que você tem com Deus em relação ao seu casamento, em relação aos seus amigos, em relação à sua vida profissional, né? Porque vocês vendem. Sim. Né? E nessa questão de venda, quando você vai vender para alguém, tá? O que você coloca em primeiro lugar na hora de vender? Como que é hoje a sua vida profissional, familiar e a espiritual? Certo. Cara, empresarial. Vamos lá, começar por aqui. Empresarial, graças a Deus, a gente está caminhando muito bem. Mas assim, teve momentos porque meu pai ele teve uma sociedade grande na cidade e eles se desvincularam, né? Desfizeram a sociedade e isso assim, praticamente fez ele sair com uma mão na frente e outra atrás, devendo ainda um pouquinho. Então ele teve que começar do zero. Então, né, foi na época que eu ajudei ele um pouco, daí fui para Curitiba, voltei, ajudei ele novamente e tal. E há uns 2 anos, praticamente, eu virei sócio também. Ah, que bacana. Tá? Eu ganhei uma parte da empresa para tocar junto com eles. Então, assim, eu me lembro até no começo, quando a gente iniciou nesse ponto novo que a gente está há 2 anos e pouquinho, que é ali na saída para Maringá, eu lembro que eu chamei eles para conversar. Falei, gente, vamos fazer uma reunião lá em casa? E eu deixei bem claro assim, uma questão que não ia me fazer bem se a gente fosse fazer daquela forma que antes fazia, né? Tipo assim, antes a gente tinha um CNPJ, mas não era assim regularizado, não era aquele negócio certinho, sabe? Né? De nota e tal, era tudo meio nas coxas assim, vendiam para um, pega nota do produtor ali de um tal e passa e empurrando assim, desse jeito. Falei, agora que a gente vai fazer um negócio de verdade, então vamos fazer correto, como tem que ser, como é uma empresa de verdade. Então eu chamei eles para conversar e falei,
Jesus deixa bem claro, aqui nesse texto, citei o texto lá, dai a César o que é de César. Né? Então, eu falei, a gente vai ter movimentação na empresa, a gente vai gerar nota, como que a gente vai fazer? Então sempre teve essa conversa, vamos a gente dar entrada e dar nota mais baixa para o cliente e tal. Sempre teve esse negócio assim que antes era assim meio nas coxas, né? E eu falei, cara, isso me incomodava demais. Eu chamei eles para conversar, eu falei, vamos fazer certo como tem que ser. Expliquei lá, até preguei um pouco e tal. E daí eles aceitaram também. Porque assim, de verdade, cara, ia me incomodar muito, sabe? Hoje a gente trabalha assim, praticamente 90% por exemplo, se você compra comigo lá, eu vou emitir uma nota fiscal para você, né? E 90% eu digo por quê? Porque tem algumas coisas consignadas, tem coisas que a gente passa direto, que daí vai de um cliente já vai para o outro, né? A gente faz a venda, a intermediação, né? Vamos dizer assim. Então, eu fiquei muito preocupado com isso. Até meu contador, procurei o Casimiro na época, né? Posso citar ele porque ele, o cara... Felipe? O Felipão. Então, ele assim, me orientou muito bem, falou, cara, faz certinho, cara. A gente vê empresas que dão certo, fazem a coisa certa. Então, porque assim, você pode até criar ali um volume de coisas por um tempo, fazendo as coisas pelas coxas, mas uma hora cai, né, cara? Sim. A gente sabe, a gente é cristão, a gente sabe disso. Então só resumindo, né? Eu falo demais também. Não, legal. Mas eu tive essa preocupação e eles toparam também, aceitaram, tanto meu pai e nosso outro sócio. Então a gente tá indo assim, cara, e graças a Deus a gente tem muito crédito com os nossos fornecedores. Que bom. Crédito em banco, o banco ligando, oferecendo, você tem um crédito aqui disponível, não quer pegar, tal. Graças a Deus não estou precisando agora, mas que bom que tem, a gente já precisou bastante mesmo. Então assim, a gente já passou por uns períodos bem difíceis, cara, de nem eu nem meu pai dormir à noite, sabendo que tem uma conta no outro dia. E já aconteceu, por exemplo, de eu ter uma conta assim no outro dia, antes de dormir eu fazer uma oração, e no outro dia tá lá um trator que estava lá há tempos já. O cara chega, um cliente na loja, fala que a rota dele era para ser outra rota, ele nem ia passar na frente da loja, mas não sei porquê, né? A gente sabemos, né? Mas ele falou, não sei porquê, quis vir por aqui dessa vez para conhecer a estrada e tal, e vi um tratorzinho ali que eu precisava lá. Olha. Acho que ele revendia também. Cara, à vista, fui no banco, transferiu para a conta, já pagou aquela conta que a gente tinha para vencer naquele dia. Então você acha que depois que você começou a corrigir o que você achava que era errado dentro da empresa, você começou a ver que a empresa começou a crescer? Sem dúvida. Foi bem nítido, assim, né, esse crescimento. Porque, cara, a gente, que nem eu falei, a gente praticamente começou do zero ali. Então, quando você já coloca Jesus no meio, o ambiente muda, né? Sim. Totalmente diferente, cara. Sim, a preocupação que a gente tem de vender hoje. Por exemplo, eu vendi um trator semana passada para um cliente aqui da cidade. E assim, o trator não era 100%. Entendeu? Tinha lá os probleminhas dele e tal. E a gente fala. A gente não é de esconder nada. Entendi. Então você vai comprar um negócio lá, você vai comprar sabendo se tem alguma coisa, se não tem. Tanto é que a gente vende para fora para pessoas que nunca conheceram a gente, nunca negociaram com a gente. Minas Gerais, São Paulo, Pará, a gente já mandou umas 2 carretas de mercadoria. Então,
Tipo assim, e pelo Instagram hoje eu tenho captado muitos clientes assim. Ele vem, daí leva pro WhatsApp, a gente conversa, cria aquela credibilidade. Falou, ok, credibilidade é o ponto do quê? Eu mandar o número da conta, o cara mandar o pagamento, emitir a nota e mandar a mercadoria. Legal. Então, eu acho que tudo isso é efeito do que a gente tem buscado lá, sabe? Viver lá, né? Porque, querendo ou não, cara, você trabalha também visita bastante gente, e eu vi até sua preocupação nas suas visitas a nós, de levar o que você carrega, né? Sim. De demonstrar o que você carrega. Uhum. Então, nossa preocupação lá também é criar um ambiente que o cliente se sinta seguro em estar negociando, em estar adquirindo algo que ele realmente conheça. Então, eu estava falando do trator, né? Que eu vendi aqui para um cliente. Eu falei, cara, ó, o trator não é 100%, tá? Tá num preço bom, tá num preço abaixo de mercado. Então, assim, se você tiver precisando, tiver interesse, pega um mecânico que você confia, traz, experimenta junto, tal. Foi isso que ele fez, trouxe um mecânico, experimentou, falou, ó, você precisa fazer isso, 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 para ele ficar ok e tal. Entendi. Ok, negócio fechado. Então essa transparência, cara, me orgulha muito falar disso. E é muito bom, né? Às vezes acontece alguma coisinha, por exemplo, a gente pega um trator, a gente compra muito sem ver também hoje. A maioria dos nossos fornecedores é sem ver. Porque a gente tem as pessoas certas também. Por confiança. Que verifica para nós, tal, ó, tem isso, 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 tal, tal, tal. O resto tá bom. Beleza. Vendi lá, ó. Daí às vezes chega lá no cliente, cara, comecei a trabalhar com o trator, tal, deu problema na bomba, tal. Você me ajuda, tal. Cara, beleza. Vamos ver o que a gente pode fazer, acho que para não ficar pesado nem só para mim, nem para você. Uhum. Né? A gente entra num consenso. Então, cara, eu vejo que isso tem feito muita diferença. Hoje no seu ambiente profissional, então, você vê Cristo agir ali. Graças a Deus, cara. Até porque se eu ficar, sei lá, eu passo a maior parte da minha vida lá, né? Se a gente não conseguir enxergar alguns frutos ali, daí alguma coisa tem errado também, né? Legal, bacana. E a sua vida, vamos colocar a sua vida conjugal? Cara, como você é hoje como cristão dentro de casa? Brigas a gente sabe que tem, né? Que, pô, você falar que não briga com a mulher, daí Não. A minha vai me espancar dentro em casa. Não, briga sim. Só que assim, graças a Deus, a gente é muito parceiro, né? Bom, graças a Deus, cara. Porque, por exemplo, eu não me lembro por quê. Eu não me lembro por quê. Não, até lembro. Acho que eu tava... Um dia que eu comi umas coisas lá, tava soltando uns gases meio diferenciados. Que, cara, tava tenso, hein? E daí, nossa, a Bruna ficou nervosa comigo e falou, rapaz do céu, como que eu vou dormir aqui e tal. Eu peguei meu travesseiro, minha cobertinha, fui lá pro sofá da sala. Sério, cara? Sério, cara. Daí eu deitei lá, virei assim, cara, não, dormi aqui não, cara. Eu falei que eu brigado ou não brigado, se for mesmo, só encostar as costas um no outro ali, a gente ia dormir na cama. Voltei pra lá, dei uma rolha ali, né? Mas... Bom ar. Bom ar lá e tal. E assim, mas só um fato que eu lembrei, mas assim, a gente sempre tem essa preocupação, tem essas brigas, né? Ainda mais agora com o bebezinho, a Cecília deixa a gente muito louco, assim, tem hora, né? Estressa bastante, aí a gente estressa um com o outro também e tal. Só que assim, graças a Deus, cara, a gente é bem tranquilo nessa parte, assim. A gente acho que brigava mais antes. Agora, a gente já tem um controle maior, assim, das nossas emoções, eu diria.
Então isso faz total diferença, porque, cara, num casamento, se você não souber lidar e for deixar acumular essas coisinhas... Quem que é mais parece calmo tão de vocês besta. dois? Acho que sou eu. Você é o mais calmo? Eu sou mais calmo. E é que é muito difícil explodir. Ela já viu eu explodir algumas vezes. Explodir assim de quebrar o celular no chão mesmo. Só que eu sou bem tranquilo. E você é o mais calmo? Ela tá com o carro na parede, então. Não, uma vez aconteceu isso. Mas, cara, graças a Deus é bem tranquilo. Que bom. Nossa vida conjugal. E assim, a gente tem os desafios, né, cara? A gente tem que ir um dia por vez ali, agora com as crianças também. A gente se preocupa muito com eles, né? De estar ensinando algo bom para eles, né? Princípios e tal. Então é isso, cara. Não tem muito o que falar, assim, porque realmente a gente não. A gente é bem tranquilo. Ah, tá, do conjugal. Não tô encerrando ainda não. Mas assim, a nossa vida ali é bem tranquila, assim. A gente, legal. igual eu tô falando, tem essas situações, que é os desafios, mas eu acho que hoje a gente já sabe lidar melhor. A gente já conhece bem um outro também, né? Tanto ela quanto eu. Então, a gente sabe né? Como contornar as situações. Que bacana, né? Que bacana. E a vida espiritual, né, que você tinha comentado, como que é. Cara, estudando teologia, né, estou no 2º ano de teologia à distância. Ah, bacana. Na Faculdade Sul-Americana de Londrina. Cara, eu comecei... cara, você começa a estudar a história do cristianismo, espiritualidade... Você começa a entender muitas coisas, você muitas vezes cria mais dúvidas, né? Eu acho que é normal também. Mas nos aproxima muito mais de Deus. O conhecimento nos aproxima muito mais, eu diria assim. Com certeza. Né? Então, assim, não vou mentir aqui para você, falar todo dia eu oro, sento... leio a Bíblia, faço o meu devocional lá, bem bacana de manhã. Cara, não. Eu acho assim, quem consegue isso, meus parabéns, cara, meus parabéns. Mas que nem, é o tema aqui, né? Cristão no mundo real. Isso. Cara, é muito difícil. É muito difícil. Porque às vezes você não quer orar mesmo. Né? Às vezes você não quer ler a Bíblia. Então... E comigo, sim, tenho feito um devocional de manhã, bem curto, mas faço ali, tomo um cafezinho, leio alguma coisinha que fica ali depois latejando durante o dia. Quando eu vejo alguma coisa interessante no estudo lá que eu estou tendo do mês, compartilho com a Bruna, tal. E assim... a gente, eu diria assim, a nossa vida espiritual, eu tenho a minha, a Bruna tem a dela, tipo assim, a gente compartilha alguns momentos, mas cada um tem a vida com Deus, né? A intimidade ali com Deus. Intimidade com Deus. Então, a gente força um pouquinho a Cecília, a gente fazer oraçãozinha quando vai dormir, né? A Bruna é bem melhor nessa questão, que ela faz bem mais, tá indo para a escola, faz oração com ela. Então tem todo o mérito nisso. Legal. E assim, a gente já tentou fazer culto familiar. Não conseguiram? Não foi para frente, assim, sabe? Mas a gente já tentou. Importante. Muito importante. Muito importante. Muito importante. Você faz? Não todo dia. Não todo dia, mas eu e a minha esposa, a gente tem o nosso momento de oração, né, junto. A gente fica intercalando, um dia ela ora, um dia eu oro, né, questão de leitura junto. Assim, a gente tem o nosso momento. Ah, que bom. Né? A gente tem o nosso momento. Eu falo que assim, a gente é um corpo só, né?
Então, querendo ou não, a gente tem que aprender alguma coisa junto. Sim, sim. E isso fortalece, né? Fortalece bastante. Porque dois seres humanos, né, com duas criações diferentes, com duas personalidades diferentes, viver no mesmo teto não é fácil. Uhum. Então a gente tem que se apegar muito em Deus. Tem que se com apegar certeza, muito em Deus. sem dúvida, cara. Porque existe momentos no casamento que não é fácil, Sim, sim. né? Momentos de algumas brigas, ou algumas coisas, mas, cara, quem tem Deus tem tudo. Sim, sim, Né? com certeza. Eu vou falar um negócio aqui, até por conta da gente estar... do propósito de você passar isso para quem estiver assistindo, que aconteceu comigo, cara. Assim, já faz tempo já, né? Mas aconteceu de... A gente não tava num momento muito legal no casamento, assim, de... Porque assim, todo mundo acha que você casou É mil maravilhas, sexo à vontade, a hora que você quiser. Oh, meu Deus. Vamos se fosse assim, né? Então, assim, a gente teve um período assim de distanciamento, vamos dizer assim, nessas questões. E daí, cara, e daí? Pra se aliviar, o que você faz? Daí com o celular na mão, tal, começa a ver alguma coisa, tal, cair na masturbação. E era algo assim que tava acabando comigo, assim. Eu me sentia um sujo, assim, sabe? E eu Você cheguei assistia num muitos ponto... filmes de masturbação ou era só masturbação? Não, assistia Assistia os filmes. ali pra estimular e, né, já aliviava, pronto. E cara, é muito complicado. Você tá indo na igreja, você, que nem eu era do louvor, cara, né? Cantar lá na frente e tal. Cara, que situação. Então, foi um período assim bem difícil mesmo, ao ponto de eu chegar na Bruna E e conversar com ela sobre isso. Eu acho que isso fica até uma dica para os casais. Faz toda a diferença você ter uma vida transparente assim com o outro, né? Então, quando você revela algo que você está fazendo de errado, né? Além da pessoa vai te ajudar nessa questão, né? Você meio que se liberta também. Sim. Né? Então cheguei para ela, conversei, falei, ó, tá acontecendo isso, daí eu faço isso para me aliviar, tal, só que tem me feito muito mal, eu não quero, tal, né? Então foi bem bacana, ela também foi muito parceira. Que bacana, cara. Que bacana. E me ajudou bastante nisso. Então, cara, é por isso, né? Isso foi antes de você ter os filhos? Foi antes. Uhum. Então acho que tudo isso colabora para tua vida espiritual, né? Com certeza. E é legal, Macir, você falar nisso, porque às vezes a gente deixa chegar no fim do poço, né? Pra querer procurar ajuda, né? Então, essa questão de você ter um diálogo legal com a sua esposa, de você conversar, né? Sim. De repente você já não tá num dia legal, você já passar isso pra ela também. Sim. Até pra não acontecer de chegar no fim do poço, né? Uhum. Às vezes o homem pega e fala assim, eu não vou passar pra minha esposa o que eu tô sentindo hoje. Beleza, um dia ou outro você não tem que passar mesmo, mas se aquilo tá começando a acontecer direto, você tem que conversar. Sim. Ou de repente procurar alguém pra conversar, né? Alguém que confia, né? De repente os seus pastores. É importante isso. Eu acho que a questão de você deixar pra você vai se afastando de Deus, você vai se aproximando do que é errado, e quanto menos você espera, exatamente, você já tá no buraco, né? E pra sair é diferente. Mas é legal, cara. Obrigado por compartilhar isso com a gente. É bom, né, as pessoas entender que o cristão sofre com isso. Que nós somos falhos, que nós somos pecadores, né? Que nós estamos sujeitos a isso e muito mais coisas. Sim, claro. Né? E parabéns pela atitude, né? De chegar, de conversar, de contar isso para a esposa. Porque eu acho que também quando você assume esse erro para alguém que você gosta e você ama, né? Eu acho que o fardo para você corrigir esse erro fica maior, né? Sim, com certeza. A vontade de corrigir, né? Sim, com certeza, cara. Boa, obrigado por aceitar o convite, né? Tá aqui nesse bate-papo bacana.
Podia ter feito pelo Mirk, né? Mas não É. deu. Cara, que Deus abençoe a sua vida, que você continue sendo esse homem de Deus, né? Eu sei, porque muitas pessoas já me falaram, né? Tem um carinho especial por você, você é um cara correto, continue nesse caminho, né? Amém, Continue cara. buscando ele verdadeiramente e que você possa cada vez mais ser um bom profissional, um pai melhor, um esposo Amém, melhor, amém, amém. um amigo melhor, um filho melhor. Estamos aí, Amém, beleza? cara. Irmãozão, obrigado, viu? Ó, eu que agradeço mais uma vez. Espero ter atingido as expectativas, né? Com certeza, com E certeza. espero que tenha saído algo bacana aí para quem está assistindo. E, cara, parabéns pelo trabalho aí. Que Deus Que- abençoe também e faça avançar cada vez mais, né? Amém. Que atinja muitos espectadores, né? Legal, legal. Tudo pra ele, né? Tudo é pra com Deus. certeza. A gente fala, é um trabalho que acaba ocupando muito tempo, né? A Sim. questão de montar o estúdio, o pessoal não tá vendo aqui, mas tem que fazer tudo uma montagem, gasta um tempo até chegar a gente fazer. Mas se alcançar uma pessoa, pra nós já... For edificada, né, pela história, algum que seja um trechinho, né, de tudo que a gente Isso, conversou isso, aqui, isso. que fizer uma diferença na vida dela, já valeu a pena, né? É isso que importa. Isso aí. Amigo, abraço, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.